Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa para os alunos do curso de graduação em zootecnia da disciplina de iniciação científica da Universidade Federal de Lavras. Aqui é o professor Rony Antônio Ferreira e hoje nós vamos apresentar algumas dicas para você trabalhar no seu TCC, no seu famoso TCC, o trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho científico, então ele não difere muito dos outros artigos que você pretende escrever ao longo de sua vida acadêmica. Veja que você pode trabalhar, eu dei alguns exemplos aí de qual tipo de trabalho escrever. O trabalho de conclusão de curso, você pode trabalhar com artigos científicos, escrever resumos, comunicação técnica, estudo ou relato de caso, fazer uma revisão da literatura, escrever um livro, escrever um capítulo de livro, ou seja, o TCC ele é um desses trabalhos que você pode desenvolver ao longo de sua vida acadêmica. Então, como todos os outros, ele tem que seguir algumas regras, tem que se atentar para algumas recomendações antes de você começar a trabalhar no seu TCC. Então, preste atenção no padrão. Todos esses que eu coloquei aí, esses exemplos, possuem um padrão de forma e de estrutura muito bem definidos. E aí você pretende preparar o seu TCC. O seu TCC, na Universidade Federal de Lavras, pelo menos no regimento atual, ele pode ser preparado a partir de um trabalho científico, a partir de um trabalho técnico ou de um trabalho de extensão. Você pode fazer um resumo das atividades que você realizou no projeto de iniciação científica, um programa institucional de bolsa de iniciação científica, ou então um programa institucional voluntário de iniciação científica, ou até uma atividade vivencial que você realizou na UFLA com a execução de uma pesquisa científica. Você pode usar os dados para escrever o seu TCC. Outra opção é você utilizar o relatório de estágio que você realizou numa empresa, numa propriedade rural e relatar as atividades na forma de trabalho técnico. Uma terceira opção que você tem para escrever o seu TCC é você utilizar atividades de extensão com um projeto que tenha sido registrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFLA e você relatar essas atividades aí, então, desenvolvendo o projeto. Tá certo? Seu TCC. Veja que a estrutura do TCC é a mesma do projeto científico que nós já comentamos outro dia. Então, obedeça a essa sequência. Atenda aos elementos pré-textuais, veja o que é obrigatório, o que é opcional. Aqui eu coloco um exemplo de capa. Então, não fuja desse padrão de capa. Tem o exemplo da folha de rosto. Aqui tem a folha de rosto, tem que ver o nome do autor, o título do trabalho, já que é um relatório, se for o caso, que é um relatório de estágio supervisionado. Aqui tem outros exemplos do lado esquerdo, o orientador, Lavras e a data. Quem prepara a ficha catalográfica é a biblioteca, que vai trabalhar nisso daí para vocês, tá bom? E depois vem a folha de aprovação. Essa folha de aprovação, a data de aprovação só vem depois que, claro, ela tenha sido aprovada por uma banca. Na sequência tem um resumo. Veja que o resumo é feito em um fôlego só, a gente chama, né? Ele não tem aquele recuo de parágrafo, e então nenhum texto só, um texto corrido, você coloca todo o resumo do seu trabalho. E quando você for preparar o sumário é diferente de índice. Veja que o sumário ele é um elemento pré-textual, ele vem no início do material e índice vai lá no final. Normalmente a gente chama até de índice remissivo. Ele é um elemento pós-textual e ele não é obrigatório. O sumário, sim, é pré-textual e obrigatório e normalmente informativo. Logo na sequência você tem o corpo do seu trabalho, que é o que a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão, que são os elementos textuais, tá certo? Então, só voltando aqui, vocês percebem que o sumário ele vem no começo do trabalho e o índice lá no finalzinho. A introdução, então, como nós já conversamos lá no projeto, o que você tem que escrever na introdução? Pense bem, você tem que anunciar o assunto, dar a ideia da problemática, indicar o que vai ser desenvolvido ao longo dos elementos todos textuais ali, e, entre aspas, vender o peixe, convencer a pessoa de que o seu trabalho é importante.
a dica que a gente dá é deixa a introdução por último. Quando tiver tudo pronto, tudo concluído, você faz a introdução do seu TCC. No desenvolvimento, pessoal, o desenvolvimento é o corpo do trabalho em si. Ali você vai aprofundar a discussão e comunicar os resultados da pesquisa ou então as atividades de estágio que você desenvolveu. Se você trabalhou com pesquisa, então atente para essa sequência de assuntos a serem abordados, desde a hipótese até a conclusão. Você vai ter resultados para serem discutidos e vai tirar uma conclusão de tudo isso. Se você trabalhou com estágio, veja qual foi o seu objetivo, faça uma revisão da literatura e principalmente isso daqui, quais foram as atividades desenvolvidas e faça umas considerações finais. A gente recomenda que você tenha ao final tenha recomendações técnicas desse trabalho, tá certo? No desenvolvimento, então, as atividades de pesquisa, aqui você vai colocar todo o material e métodos, muito bem detalhado, tudo que você fez naquela pesquisa em si. No estágio, então, você vai colocar no desenvolvimento as atividades que você realizou, considerações finais, e a gente recomenda, tem como sugestões aqui, as recomendações técnicas. É o feedback que você dá para a empresa ou para a fazenda das atividades que permitiu que você realizasse o estágio, tá certo? Quando se trata de atividades de pesquisa, uma sugestão de estrutura é que no material e métodos, você descreva isso muito bem numa sequência de assuntos para ficar mais fácil, ficar mais organizado. Mesmo que você não escreva essas partes aí, por exemplo, local do experimento, não precisa ter um subtítulo, mas trabalhe nessa sequência, que aí fica mais fácil você colocar todo o assunto sem se esquecer, tá certo? Então, faça uma subdivisão segundo uma lógica do material, tá certo? Com relação a resultados e a discussão desses resultados no trabalho de conclusão de curso, é muito importante que nesse segmento você apresente e discuta os resultados. Uma sugestão que a gente dá na estrutura dessa parte do trabalho é que você apresente os resultados, você consiga uma explicação desses resultados e só depois você compara com o que você observou na literatura, com outras pesquisas. É muito comum a gente ler um TCC que tem a apresentação dos resultados e eu depois já compara com outros autores. Você não percebe uma explicação para aqueles resultados encontrados, tá certo? Então é importante que você tenha essa sequência aí para ficar mais fácil você ter ideia de como escrever resultados e discussão. Na apresentação dos resultados você mostra o que aconteceu. Então ali põe gráficos, tabelas, tudo, né? Um exemplo aí, o aumento do teor de proteína da ração promoveu maior ganho de peso, mas não afetou a conversão alimentar dos animais. Um exemplo hipotético, tá certo? Você mostrou os resultados já. Ou então os resultados estão na tabela tal, né? Na sequência você explica, então é a sua explicação dos dados, com discussão, interpretação dos resultados e já aponte para uma possível implicação e avanços tecnológicos. Olha um exemplo, a melhoria do ganho de peso do que nós falamos anteriormente ocorreu em função da maior disponibilização de aminoácidos na ração com maior teor de proteína bruta. A conversão alimentar não foi influenciada pelo incremento de proteína bruta da ração, pelo motivo de o ganho de peso ter aumentado na mesma proporção do consumo. Você explicou o que aconteceu. Você deu a sua explicação, você não pegou essa explicação de outra pessoa. Tá certo? Aí depois você vai comparar os resultados com outros da literatura. Nesse momento você pode escrever os resultados de desempenho observados nesses estudos vão ao encontro daqueles obtidos por um autor trabalhando com os animais na mesma categoria, recebendo rações com 3 teores de proteína. Então veja, agora você tem citações ao longo do texto. Até esse momento você não tinha apresentado citações, tá certo? Há uma citação bibliográfica que deverá ser inserida depois, não se esqueça, nas referências bibliográficas. Você citou aqui e depois coloque tudo que é citado tem que ser referenciado ao final do trabalho. E a conclusão do TCC? Ela serve para figurar de maneira clara e objetiva as deduções, as inferências que você tira, você, autor do trabalho, tira dos resultados alcançados.
Então, na conclusão, você não coloca resultados, você não apresenta resultados. Ali são as deduções, tá certo? Um exemplo aqui. Desculpe, na conclusão, é a decorrência lógica de todo o desenvolvimento da pesquisa, desde passando pelos objetivos de tudo que você já imaginou, tudo que você já escreveu ali dentro. Então, aqui é o momento de você propor sugestões, talvez abrindo novas perspectivas de trabalho. Quando você opta por fazer um TCC com estágio, descrevendo o que você fez no estágio, então aqui é o momento de você descrever as atividades de estágio. É outro segmento. No primeiro momento aqui nós apresentamos TCC relacionados a desenvolvimento, condução de um projeto de pesquisa. Agora, se você opta por relatar suas atividades de estágio, você vai inserir as atividades no corpo do trabalho e sempre numa linguagem formal. Discuta com o seu orientador de trabalho de conclusão de curso sobre inserir no texto referências bibliográficas atualizadas, dos temas abordados, qual o tamanho do texto que você vai trabalhar, tá certo? E sempre no estágio você apresenta considerações finais, aqui não tem conclusões, porque você não coletou dados, você não tem uma pesquisa científica realizada. Aqui são as suas considerações sobre o estágio desenvolvido. E a gente sugere que ao final você primeiro discuta com o seu orientador sobre a necessidade desse segmento, mas coloque aí nesse ponto, é uma sugestão nossa, quais são os pontos positivos e quais são as aparentes recomendações técnicas que você faz para corrigir os pontos negativos ou que precisam ser melhorados lá no local que você fez o estágio. Tá certo? Não se esqueça da apresentação gráfica geral, porque ela é fundamental, ela é importante e você encontra na página da UFLA, nesse setor aqui de bibliotecas, no site da biblioteca da universidade, você encontra as recomendações de normativas, de formatação que você tem que trabalhar o seu TCC. Tá certo? Então, essas são as dicas para que você trabalhe bem o seu TCC e consiga êxito nessa etapa de conclusão do curso. Essa é a finalidade desse material, tá ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.